Graça e a paz para todos. Eu queria convidar todas as mães presentes, por favor, venham aqui à frente. Nós vamos estar nesse momento orando, pelas suas vidas. Hoje que está celebrando, o Dia das Mães, E é um dia muito especial, para cada um de nós, como filhos, como maridos, que nós possamos estar orando, intercedendo ao Senhor, pelas vidas de cada uma delas. Amém? Então, todas as mães, aqui, engarrafou lá para o lado esquerdo. Vem aqui para o lado direito, todas as mães. Ok, está faltando alguém? Não. Muito bem, então as irmãs vão estar dando uma lembrancinha para cada uma de vocês, que vocês peguem, de coração, O Chuchu teve preparando esse brinde para cada uma de vocês, Amém? Pode distribuir. E nós vamos fazer uma oração, irmãos, agradecendo ao Senhor. Nós somos gratos, por todas as mães presentes, todas as mães do mundo todo, que Deus continue sempre a ministrar, sempre a abençoá-las, e que o nosso coração, como filhos, como maridos, possa sempre estar retribuindo por meio de ações a cada uma delas. Então vamos orar pelas suas vidas, que você possa estender as suas mãos para cá e que a gente possa orar ao Senhor por cada uma delas. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer. Hoje, Pai, no mundo todo está sendo celebrado o Dia das Mães. E, de fato, elas são muito especiais, ó Deus, para cada um de nós. Por isso eu peço a Ti, para que o Senhor possa sempre estar ministrando sobre as suas vidas. Que elas possam saber, Pai, que elas são muito importantes para cada um de nós. Que o nosso coração é sempre grato por tudo aquilo que elas fizeram, desde o momento da gestação, do nosso nascimento, da nossa formação. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que essa tarefa, ela não é tão simples, tão fácil assim. Ela é muito árdua, trabalhosa, exige muito sacrifício, muita responsabilidade, renúncia, dedicação. Por isso nós queremos te louvar por cada uma delas. Que o Senhor retribua muitas vezes mais. Que elas possam realmente serem ministradas e abençoadas por Ti. E que o Senhor continue a fazer a Tua obra, Pai, por meio das suas vidas. Por isso eu te louvo, te agradeço por tudo e peço as Tuas bênçãos para a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por essas mães tão preciosas, Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém? Pode retornar para os seus lugares. Eu queria agora chamar as crianças, os professores que vão estar saindo agora para as suas salinhas, E a gente vai estar orando ao Senhor pela vida de cada uma delas e também pela vida dos professores. Amém? Amém, queridos. Vamos orar então pela vida dos pequeninos, dos professores que se colocam à disposição para sempre estar ensinando, instruindo. Afinal de contas, a nossa instituição ela não tem o intuito de tirar as crianças, Infelizmente, tem muitas igrejas que tiram as crianças somente para evitar que elas atrapalhem o culto, Mas nós entendemos que elas precisam de instrução. Assim como nós também seremos instruídos aqui dentro, elas vão estar indo para as suas salinhas, nas suas respectivas idades, e vão estar também aprendendo acerca do Senhor, e o nosso desejo é que elas sejam levadas também a Cristo, Que Deus use a vida dos professores, acima de tudo, use a vida dos pais, que tem muito mais tempo com eles, para poder encaminhá-los ao Senhor. E se tem uma coisa que você pode deixar como legado para a vida dos seus filhos, é exatamente isso. Essa bênção de realmente delas terem Cristo na vida delas, Que elas possam crescer amando, temendo ao Senhor
e que isso seja uma realidade, uma verdade, que os pais também possam ser exemplos e referência espiritual nesse sentido. Então nós vamos orar, interceder e pedir ao Senhor para que Deus esteja abençoando a vida delas também. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida, Pai, de cada um desses pequeninos, sobre a vida dos professores. Pedimos ao Senhor, Pai, para que o Senhor esteja abençoando cada uma delas, que elas possam ter esse tempo de aprendizado da Tua palavra, Senhor, e que elas também possam compreender, entender, e que elas possam ser levadas, ó Pai, ao Senhor. Por isso, ministra, abençoa, opera, mova com Teu poder, com a Tua graça, e use a vida dos Teus filhos queridos que vão estar ministrando para abençoá-las nesse sentido, e também a vida dos seus pais, colocando a responsabilidade, o compromisso de serem uma referência para que elas cresçam, amando e temendo ao Senhor. Por isso, ministra, abençoa, opera em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, elas vão estar saindo. E eu convido a você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 24 até o 30. Hein? Amém? Marcos, capítulo de número 7, de 24 até o 30, nós vamos estar lendo. Hoje, como é o dia, das mães, eu queria estar trazendo uma mensagem específica para cada uma de vocês. Óbvio que a palavra não vai somente para as mães, mas também a palavra é para todos nós, porque ela fala conosco também. Mas vamos lá, Marcos 7, de 24 até 30, nós vamos ler. Esse também é um texto que está lá em Mateus 15, do versículo 21 até o 28, também trata acerca do mesmo assunto. E hoje nós vamos tratar esse tema, o clamor de uma mãe. E vamos procurar aprender coisas preciosas do Senhor através desse relato bíblico. Amém? Então acompanhe comigo, a partir do versículo 24 até o 30, fala assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, clamando ao Senhor para que o Teu Santo Espírito possa nos dar todo entendimento, compreensão acerca do que vai estar sendo ministrado a partir de agora. Por isso, fale conosco, ministra o nosso coração, e que através desta palavra o Senhor possa realmente ensinar coisas preciosas do Senhor. Mas que esses ensinamentos não venham apenas ser para o nosso conhecimento, mas acima de tudo que esse conhecimento venha também nos levar à praticidade disso que o Senhor tem nos ensinado. Porque o evangelho que não muda, o evangelho que não transforma, não é evangelho. Porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Ela, quando penetra no coração humano, ela muda, ela transforma, ela causa impacto nos nossos corações, e pedimos ao Senhor para que o Senhor nos ajude a guardar essas verdades para a honra e glória do Senhor. Por isso, ministra, abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Nós, então, vamos ver aqui essa história do clamor de uma mãe. E é fato de que, se tem uma das coisas que machuca, o coração de uma mãe, é ver o filho sofrer. Ou os filhos, E aqui a gente vê que a filha dela, basicamente, ela está possessa de um demônio. E nós sabemos, nós como pais,
quando nós vemos nossos filhos sofrerem, isso traz muita angústia ao nosso coração. Nenhum pai quer ver filhos sofrendo. Na verdade, se a gente pudesse, a gente até trocava de lugar com os nossos filhos. Muitas vezes a própria Naomi mesmo, ela enferma com febre, a gente via que ela realmente estava ali sofrendo por causa daquilo, né? E às vezes o nosso desejo era justamente, né, substituí-la. Fala assim, passa a febre para a gente, porque a gente é adulto, né, supera mais, né, suporta mais, né, e você fique livre. Mas nós, infelizmente nós não podemos fazer isso, né? Mas o fato é que todas as vezes que os filhos sofrem, seja por um problema, seja por uma dificuldade, seja por uma enfermidade, nós como pais também sofremos. E aí a gente vê então essa história. E nós vamos procurar então agora tirar lições preciosas em cima disso que está aqui. Veja, a primeira coisa que nós vamos ver, no versículo 24 e 25, nós vamos ver que esta mãe aqui, que se achegou a Jesus, ela tem uma fé bem firmada. E essa fé bem firmada, ela é uma fé racional, não é uma fé cega. E isso é interessante porque veja só o que fala versículo 24 e 25. Fala assim, levantando-se, no caso Jesus, partiu dali para a terra de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar. Seria difícil, né? Na verdade, para onde Jesus ia, uma multidão o acompanhava, porque todos queriam estar perto de Jesus, né? Então não teria como se ocultar, seria muito difícil. Mas aí veio o 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostou-lhe-se aos pés. Eu não sei se você já viu pessoas endemoniadas. Alguém já viu aqui? Todo mundo já viu pessoas endemoniadas? Sim? Levante a mão, por favor, quem que já viu possessão demoníaca. Vocês têm medo de possessão demoníaca? Dá medo? Ou não? Dá medo, né? Muito bem, mas nós não precisamos ter medo, né? Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões em toda a força do maligno. E é por isso que no nome dele é o único nome que tem poder e autoridade para poder expulsar espírito maligno, né? Então, Deus nos deu essa autoridade. Mas perceba aqui que é interessante, que isso aqui é um ponto que nós precisamos perceber, é que ela fala aqui no versículo 25, que porque uma mulher cuja filhinha está possessa de espírito imundo, olha a sequência disso aqui agora, tendo ouvido a respeito dele. Ou seja, ela começou a ter conhecimento acerca de Jesus. E aqui a gente percebe então que a fé dela está bem firmada, e é uma fé racional, não é fé cega, que não tem base nenhuma. E isso aqui é importante para nós, porque nós sabemos que lá em Hebreus 11:1, vamos ler, nós vamos ver definição de fé. Olha só o que fala aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala a definição de fé e fala assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, em outras palavras, o que o autor de Hebreus está falando, que a fé leva você a crer, que aquilo que você está crendo vai acontecer, mesmo que você não veja. Agora eu pergunto para você, como é que nós vamos crer em algo, né, mesmo que não esteja acontecendo, se ela não tem uma base para isso? Por exemplo, nós sabemos que na nossa caminhada cristã, tudo que nós fazemos é alicerçado em que base? Nas Escrituras, certo? Não é isso? Tudo que nós fazemos é alicerçado na Escritura. Se você está hoje aqui na igreja, e se hoje existe igreja, é porque a palavra de Deus fala acerca da igreja. Se nós estamos reunidos aqui como família, como irmãos em Cristo, é porque a palavra fala acerca disso. Se nós oramos e intercedemos, não pense você que a oração é feita simplesmente por fazer. Não, porque a Bíblia orienta que nós devemos orar. Se nós intercedemos por os enfermos, é porque a Bíblia fala que nós devemos orar pelos enfermos. Se nós oramos por pessoas que estão passando por problemas que aos olhos humanos sejam impossíveis de serem concretizados, realizados, mas a Bíblia fala que o Deus que nós servimos é o Deus do quê? Do impossível. Ou seja, onde o homem não pode, Deus pode.
Isso mostra, então, que tudo que nós estamos fazendo está alicerçado e baseado naquilo que a palavra de Deus fala. Isso quer dizer, então, que a nossa fé, ela é racional. Porque, por exemplo, por que essa mulher ela foi até Jesus? Porque ela ouviu falar acerca de Jesus. Ela ouviu falar. E, com certeza, aquilo que se falava acerca de Jesus devia ter alguma coisa que era do interesse dela, ou estava relacionado com o problema que ela estava vivenciando. E nós sabemos que a Escritura está cheia de passagens que falam que Jesus expelia demônio, que Jesus curava, que Jesus fazia milagres, que Jesus ressuscitava mortos. Então, é baseado nisso que essa mulher se achega a Jesus. Ela tem informação, ela tem conhecimento. A fé dela está alicerçada em um fundamento, que é a própria palavra. E isso faz sentido, porque quando nós falamos de fé salvífica, lá em Romanos 10, versículo 13 a 15, olha só o que ele vai falar aqui acerca dessa fé. E ele vai mostrar aqui os passos importantes para que uma pessoa professe a Cristo, invoque o nome do Senhor. 10 a partir do 13 fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo, não é isso? Agora veja que para a pessoa invocar o nome do Senhor, para que ela seja salva, você professe a fé nele, o que é necessário fazer? Ele fala: como, porém, invocarão aquele que não crer? Ou seja, então precisa crer, certo? Agora, como é que vai crer? Aí ele fala: como crerão naquele de quem nunca ouviram? Então precisa ouvir. E aí continua: e como ouvirão se não há quem pregue? Então precisa que alguém pregue. E aí continua: e como pregarão se não forem enviados? Então precisa que alguém seja enviado. Então o processo é: alguém é enviado, alguém começa a falar, a pessoa começa a ouvir, a partir do ouvir ela começa a crer, a partir do que crê ela começa a invocar. Então percebe que tem um alicerce, tem uma base. Qual é a base? A palavra. A palavra de Deus é a base, é o alicerce. Então, essa mulher aqui, ela tem uma fé assim. A fé dela é bem firmada. Firmada o quê? No conhecimento acerca de Deus. É isso que leva ela até Cristo. E é uma fé o quê? Racional. Por quê? Porque ela está analisando tudo que está sendo falado acerca de Cristo. Então é óbvio. Se Jesus cura, se Jesus liberta, se Jesus pode expelir demônio, a filha dela está endemoniada, então logo ele é a pessoa certa para me buscar a solução do meu problema. Então é racional. Percebe? O que nós fazemos é racional nesse sentido, porque tem base. É as Escrituras. E o que as Escrituras nos falam que nos leva a afirmar nossa fé. Por exemplo, você está passando por um problema, você está se sentindo sozinho, parece que tudo vai contra você, parece que não há mais luz, não tem mais esperança. Aí você lembra das Escrituras, que a Bíblia fala: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Que o Senhor, tem palavras de bênção, pensamentos bons ao meu respeito. Que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Porque o Senhor é meu pastor que cuida, que orienta, que guia, que protege, que me livra do inimigo. Então a própria palavra em si vai te levar a aplicar essa sua fé. E ela vai ter uma base bem alicerçada nas Escrituras. Por isso você usa nesse momento o quê? A sua razão que te leva a você crer nesse Deus. Eu não estou falando para você que não existe algo que sai fora da razão, porque tem muitas ações de Deus que realmente, humanamente falando, não se explica. Mas o que eu estou falando é que essas bases que as Escrituras estão citando, que nos leva a ter uma fé bem alicerçada e bem firmada. É por isso que nós cremos em Jesus. É por isso que nós sabemos que Jesus pode fazer, porque a Bíblia fala acerca daquilo que Ele pode fazer. É por isso que nós cremos que Ele pode operar o sobrenatural, pode operar o impossível, porque a Bíblia fala que Ele faz isso. E a maior prova disso é o quê? A ressurreição de mortos. Para mim e para você, uma pessoa quando morre já não tem mais o que fazer. Morreu, acabou. Não tem mais solução. Mas para o nosso Deus,
mesmo morto, de 4 dias, já fedendo, em decomposição, ele pode chegar e falar assim: Lázaro, saia. E o morto sair. Ele tem poder para fazer isso. Então a nossa fé, a gente percebe claramente que essa mulher ela tem uma fé bem alicerçada, fundamentada, é uma fé racional, não é uma fé cega. É uma fé consciente, sabendo quem é esse Deus que ela está buscando. É assim que nós fazemos. E é por isso que quando você e eu falamos acerca de Cristo, nós não temos dúvida, né, irmãos? Nós não ficamos falando de um Cristo que eu nem sei quem é esse Cristo. Nós falamos de um Cristo que nós conhecemos. Nós falamos de um Cristo que nos foi ensinado, que nós estudamos. Então você pode falar acerca desse Cristo. Então é uma fé bem alicerçada. E a gente vê ela então tomando essa ação. A fé dela está assim, né, bem firmada. Ela é uma fé racional, não é uma fé cega. A segunda coisa que nós vemos aqui, no próprio versículo 25, 26, fala que esta mãe também tem discernimento do problema da filha. Veja, 25 fala: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostrou-lhe aos pés. E esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Isso quer dizer, então, a segunda coisa que nós vemos, que essa mãe tinha discernimento do problema da filha, ou seja, ela sabia que a filha estava endemoniada. E eu queria abrir um parênteses aqui, irmãos, para que a gente possa refletir e tomar cuidado acerca de problemas dessa natureza. Por exemplo, se alguém cair aqui na igreja, se estribuchar no chão, começar a ficar babando, né? E começar a se debater, qual é a primeira coisa que vem na cabeça dos irmãos? O que essa pessoa tem para vocês, quando vocês olham isso? A pessoa está o quê? Sim. É ataque epilético, mas qual é a primeira impressão que a gente tem se a gente visse na igreja isso acontecer? Está endemoniado. A pessoa está endemoniada, né? O demônio manifestou na pessoa. Não é assim? Eu conheci um caso, irmãos, isso é verídico. Uma pessoa estava numa determinada igreja, e essa igreja trabalha com a ação de libertação. Aí o que aconteceu? Exatamente isso aconteceu. A mulher caiu, começou a se tremer, estribuchar, começou a babar. Primeira coisa, está endemoniado. Juntou um monte de obreiro e começou a repreender. Sai, demônio, sai, demônio, sai, demônio, sai, demônio. E a mulher passando mal. Sai, demônio. Ficou assim por minutos. Dessa forma. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Morreu. A mulher morreu. Sabe por que morreu? Porque as pessoas não conseguiram discernir se aquilo que estava acontecendo era problema físico, né, ou um problema espiritual. E naquele caso era um problema físico. Ela estava tendo um ataque. Qual seria a ação ali? Levar imediatamente para o médico, para poder prestar os socorros devidos. Não foi feito isso, morreu. A pessoa faleceu. Isso quer dizer, então, que quando você vai tratar questões espirituais, como é que você trata? Com questões espirituais. Se for físico, você tem que tratar com questão física. Agora, isso não quer dizer que Deus não possa operar milagre. Opera. Deus faz qualquer coisa. Ele opera em qualquer esfera. Mas a ideia é, se a pessoa tem um problema físico, não é espiritual, não adianta ficar expulsando demônio, porque não é demônio. Agora, da mesma forma, o contrário. Se for um demônio, não adianta ficar levando para o médico, porque não resolve. Tem que expulsar o demônio. Para isso, a gente precisa o quê? Discernir. E essa mãe discerniu o problema da filha. Essa mãe pegou claramente, falou assim: a minha filha está endemoniada. E se tem uma coisa que mãe tem de percepção, é isso. Mãe, geralmente, só olhar para o filho já sabe se o filho está com problema ou não. Já sabe se está triste ou não. Já percebe rapidamente isso. Tem uma percepção acerca disso. E essa mulher tinha discernimento. Isso é muito importante na nossa vida, irmãos. Discernirmos as coisas. Tem muita gente que está indo para os extremos. Tem muita gente que acha
que tudo é espiritual, né? E trata tudo como se fosse espiritual. E fica tentando repreender uma coisa que não existe. Eu já vi muitos casos assim. A ponto da pessoa, depois de cansar, de tanto expulsar, e não saía nada. A pessoa continuava ruim. Aí a pessoa chegava no final e falava assim, isso aí não é demônio não. Se for demônio já tinha saído. Mas precisou de passar minutos fazendo isso, para poder ter essa percepção. Né? Então nós precisamos ter discernimento, e essa mulher tinha discernimento. Veja, terceira coisa que nós vamos ver. O próprio versículo 25 fala, porque uma mulher cuja a filhinha está possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos pés. Ou seja, a terceira coisa importante, essa mãe vai à pessoa certa. E isso aqui é fundamental. Porque se o problema é espiritual, irmãos, isso tem que ser tratado no nível espiritual. E só tem um que pode expelir demônio, como eu já falei. Né? Vamos ler aqui, esse texto de Marcos, capítulo de número 6. Aliás, Marcos 16, perdão, versículo 17 e 18. Olha o que fala aí, irmãos. Fala aí, quem crê... Aliás, é 17 e 18, perdão. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, o que é que vai fazer? Expelir demônios. Qual que é o problema dessa menina aqui? Não é espiritual? Não é isso que a mãe discerniu? É um demônio. Então, como é que trata um demônio? Tem que expeli-lo. Tem que expulsá-lo. E como é que expulsa? Só no nome de Jesus. Só o nome de Jesus expele demônio. Tem autoridade para expelir demônio. Aí, aqui já abre outro parênteses. No início da minha conversão, irmãos, eu lembro que, justamente por ignorância, né? Minha mãe muitas vezes se manifestava na igreja, né? Pastor Carlos está aí, lembra, né, Pastor Carlos? Eles ficavam uns 5 em cima da minha mãe é pequenininha, né? Não é anão, né? Mas é pequeno. Aí ficava a gente segurando na cabeça, a gente segurando no braço, eu subia na barriga dela para não ficar trepidando, porque ela ficava trepidando. Outro segurava nas pernas, eram 5 pessoas. E aí eu lembro que naquela época, como a gente não tinha discernimento, o que quem começava a falar? A gente começava a mencionar a palavra. Maior que está em nós, que está no mundo. Tudo para naquele que fortalece. E falava alto, na orelha da minha mãe, né? Para ela ouvir. Mas aí o problema é que a Bíblia não fala que se você vai falar a palavra, mencionar a citação de palavras, isso não expele demônio. O que expele o demônio é o nome de Jesus. Então o que tinha que fazer? Em nome de Jesus, sai demônio. É isso que tinha que fazer. Mais nada. Mas a gente ficava citando a palavra de Deus, imaginando que citando a palavra de Deus, o demônio ia fugir. Né? E aí tem muita gente que pensa assim, não, mas o demônio teme a palavra de Deus. Você acha isso mesmo? Como é que ele afrontou Jesus no deserto? O próprio Satanás? Usando a palavra, irmãos. Ele usa a palavra, distorcendo. Ele não tem medo da palavra em si, das citações bíblicas. Mas o que espelha e ele sabe que tem autoridade é o nome de Jesus. Esse sim tem. Esse assim, quando aqueles demônios que estavam lá, naquele homem de Gadareno, os próprios demônios falaram, que o Senhor já veio fazer conosco, ó Filho do Altíssimo Deus? Já veio nos atormentar antes da hora, porque eles sabem que serão atormentados no inferno. Eles já sabem. Ele fala, não nos mande para o inferno, manda para os porcos. Ele sabe quem Jesus é. E é por isso que é na autoridade dele que nós temos. Mas a gente precisa compreender isso, porque a própria palavra está falando que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem a mão sobre os enfermos, ficarão curados. Tudo isso está sendo feito em quê? Em nome de Jesus. Agora, tome cuidado, que tem alguns abestalhados que estão pegando esse texto aqui, está falando, se eu beber uma coisa mortífera, não vai me causar dano nenhum. Quer ver só? Eu sou forte, eu tenho o poder de Deus. Aí pega veneno e vai beber, para testar o poder de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Você está tentando ao Senhor. Você vai morrer. É a mesma coisa que aconteceu com aquelas irmãs da Coreia do Sul,
que para elas irem para a igreja tinha que atravessar um rio, e nesse dia estava chovendo, transbordou o rio. Aí sabe o que elas se apegaram, irmãos? Pegaram naquele texto que fala que Pedro andou por sobre as águas, e elas falaram assim: nós servimos ao mesmo Deus de Pedro. Assim como Pedro andou por sobre as águas, assim também o Senhor vai nos ajudar a andar por sobre as águas, para passar para o outro lado, porque nós precisamos ir para a igreja. Aí sabe o que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Conseguiram passar? Foram flutuando? Flutuaram depois, né? Porque morreu, vai ter que boiar. Mas esse é o problema. Morreram, as 3 morreram. Tentaram ao Senhor. E esse é o problema. Jesus em nenhum momento está falando aqui que é para você fazer prova no sentido de ficar bebendo coisa mortífera, que não vai te causar dano nenhum. Não é esse o sentido. Mas eu entendo que se de repente você beber por um descuido, por um engano, Deus pode realmente te dar um livramento muito grande nesse sentido, né? Porque Ele sim tem poder para fazer qualquer coisa nesse sentido, né? E operar um milagre, né? Mas a ideia é essa mulher então vai à pessoa certa. E por ir à pessoa certa, então ela vai ter a solução dos seus problemas. Então ela corre a Jesus, ela vai até o próprio Cristo. Volta lá para o texto, capítulo 7. Veja agora, irmãos. Agora a gente vai ver aqui também no versículo 26, ela vai transformar aquele momento de sofrimento em uma oportunidade para adorar o Senhor. Porque no versículo de número 25, né? Fala, porque uma mulher cuja filhinha está possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos pés. Ou seja, para ela já estava sendo algo difícil. Já estava passando por um momento complicado. A filha estava endemoniada. Ela vai buscar ajuda. E a gente vê que a primeira coisa que ela faz, diante dessa situação, é se prostrar ao Senhor. Ela ainda não menciona o problema, vai mencionar daqui a pouco. Mas ela prostra, ela adora. E essa ação de prostração, né, muitas vezes as pessoas pensam, qual que é o significado de se prostrar alguém? É você prestar reverência, é você considerar aquela pessoa uma autoridade. Né? Você se posiciona numa ação de humildade, reconhecendo que ela é superior, que ela tem autoridade sobre você. E é exatamente isso que ela faz, ela prostra, ela se adora. Ela se coloca numa posição como se fosse de um servo, que se submete à autoridade de um senhor e reconhece isso. Ela faz isso. E é interessante nesse processo, assim, que muitas vezes nós fazemos o processo inverso. Nós primeiro pedimos, e aí dependendo do que Deus faz, aí a gente adora. Ou seja, se o resultado é favorável, você glorifica a Deus. Mas também se o resultado não for favorável, é que você começa a reclamar de Deus, né? Começa a murmurar, começa a se abater, e vai por aí. Né? Ou seja, as pessoas muitas vezes só vão buscar Deus por aquilo que Ele pode oferecer a elas, mas nunca buscam ela por aquilo que ela é. E isso é uma coisa importante, irmãos. Eu lembro de uma coisa que a minha esposa falou, que isso, eu nunca esqueci isso, né? Que quando vocês, os irmãos, sabem, né, que a primeira filhinha que nós vamos adotar aqui no Japão, infelizmente, no processo, se a mãe pede divórcio, tem que devolver, né? E vocês sabem que a gente teve que devolver depois de 10 meses, devolver a Megumi. Mas uma coisa foi muito interessante que ela falou, que nunca esqueci, ela falou assim, Senhor, se o Senhor não quer nos dar filhos, né? Se o Senhor realmente acha que a gente não vamos poder ter essa oportunidade de sermos pais nesse sentido. E ela diz assim, mas que o Senhor fique sabendo, né, que independente disso, nós vamos continuar ainda servindo e adorando ao Senhor. E é isso mesmo, irmãos. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que nós podemos receber dEle. Nós servimos a Ele porque nós o amamos, né? É por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. Porque Deus está acima de qualquer coisa. Se tem uma coisa que você precisamos é dEle mesmo. O resto, se vir, é bênção, adicional. E é exatamente isso. Que nós possamos nos achegar a Deus assim, nessa ação de prostração, de adoração. Se achegar a Ele não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Essa é a ação dessa mulher, né? A princípio, ela faz isso, usa aquele momento, transforma aquele momento de sofrimento em uma oportunidade de adorar ao Senhor, e assim ela faz.
A quinta coisa que nós vemos, está aí no versículo 27 e 28, fala, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Quinta coisa que nós vemos, ela era perseverante, irmãos. Ela não desistiu. E se tem uma coisa que nós, como cristãos, devemos cultivar na nossa vida, é a ação de perseverança. Muitos cristãos, por qualquer coisa, desistem. E eu vou falar uma coisa para você. Se você não for perseverante, você não vai chegar a lugar nenhum. Você nunca vai alcançar os seus alvos e objetivos, principalmente cristãos. Nunca alcançará. Por quê? Porque Deus nos chamou a viver uma vida de perseverança. E uma fé genuína, ela leva à perseverança. Ela leva você a perseverar. E olha aqui, que nesse contexto aqui de perseverança, nós vamos ver que ela se achega, se aproxima ao Senhor, ela fala do problema da filha. Aí Jesus usa essa expressão aqui que muitas pessoas pensam que Jesus está sendo grosso com a mulher, né? Nossa, chamou a mulher de cachorro, né? Chamou a mulher de cachorro, né? Como fala no 27, né? Deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Chamou de cachorro a mulher. Mas não é esse o sentido não, irmãos. O sentido aqui é que o propósito de Cristo, a princípio, era vir para estabelecer o seu reino, e assim ele fez através do povo de Israel. Ele veio. Por isso que você vai ver que na grande comissão, por onde começa? Jerusalém, Judeia, Samaria, e vai até os confins do mundo. Ou seja, o projeto é o mundo, mas começa por ali. É ali que Deus se manifestou. É ali que ele vai alicerçar a base, para dali começar o processo de salvação que vai alcançar o mundo. Mas isso já vinha sendo feito também desde o Velho Testamento. Porque Deus, quando chamou o seu povo, ele chamou para quê? Para que ele fosse conhecido entre as nações. Então tudo era um projeto de Deus. E a gente vai ver claramente que através do povo judeu, Deus se manifesta. E através da dureza do coração deles, da desobediência deles, Jesus fala, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Ou seja, por causa da rejeição de Israel, aonde o evangelho vai? Para os gentios. E através da desobediência dele, nós somos abençoados, porque o evangelho chega até nós e somos alcançados. Então, Deus tinha propósito. Esse Jesus está falando. Jesus, na verdade, que está botando essa mulher à prova. Não é bom dar comida para os cachorrinhos. Mas ela dá uma resposta aqui, irmãos, e fala, ela porém respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E é verdade mesmo. Eu estava na casa da minha sogra, minha sogra tem 2 cachorrinhos, né? É Meg e Thor. Thor não é porque é forte, não, é Thor mesmo, é só o nome, Thor, né? Mas eu lembro que a Meg, ela ficava que nem uma desesperada quando ia comer na mesa. Qualquer coisa que caísse da mesa, era tão esfomeada que saía comendo. Podia jogar pedra. Ela botava na boca, aí via que era pedra, ela lançava fora. Mas ela estava ali e comia. De tudo que caía, ela comia. Ela estava sendo o quê? Abençoada, de alguma forma. A ideia que Jesus está querendo trazer aqui também tem essa conotação. De que aquilo que está caindo, é como essa mulher expressou. Mas também os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa. Eles comem, ou seja, são abençoados também, de alguma forma ou outra. E Jesus é isso mesmo. Jesus se surpreende, porque lá em Mateus, né, no outro texto que fala acerca do mesmo assunto, a partir do 15, do 23 a 28, ele vai falar sobre isso, irmãos. Ele vai chamar essa mulher, grande é a tua fé, mulher. Vai, a tua filha está curada. Jesus se agradou daquela mulher. Ela falou, não vi fé assim como essa. Grande é a tua fé. Se agradou dela. Mas é por quê? Porque ela perseverou. Ela não desiste. Lembra da mulher de fluxo de sangue? 15 anos com hemorragia, gastou tudo nos médicos. Ela não desistiu, irmãos, do propósito de ser curada. Aí ela sabe que Jesus cura.
vem ouvindo acerca daquilo que Jesus estava fazendo. E ela então propõe no seu coração: se eu ao menos tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curado. E olha que para chegar até Jesus não era fácil. Ela já tinha debilidade por causa da enfermidade, 15 anos sofrendo. Tinha uma multidão. Para você chegar, para fazer parte da multidão já era difícil. Para você chegar, para tocar Jesus, era uma coisa mais complicada, ainda mais debilitada. Mas isso não foi empecilho para ela se chegar. E ela foi, e ela tocou, e ela foi abençoada pelo Senhor. Perseverança, não desistir. Nós estamos vivendo épocas onde qualquer coisa tem levado os crentes a desistirem, não serem perseverantes. Param por qualquer coisa. Porque não gosta do culto, para. Porque o pastor não falou, para. Porque fulano conversou comigo, para. Qualquer coisa é motivo de parar, de vir para a igreja, de perseverar, de prosseguir. Está difícil, mas a Bíblia nunca falou que seria fácil. Jesus nunca prometeu que seria fácil a caminhada com ele. Pelo contrário, ele sempre orienta: o caminho é estreito. O caminho é estreito, é apertado. Não é fácil viver esse caminho. Mas uma coisa é certa: se você tem a fé verdadeira em Deus, você vai perseverar. Isso é fato. E aí continua. Sexta coisa, veja aí o versículo 29 e 30. Fala assim: então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então a gente vê aqui que ela tem e exerce uma fé o quê? Genuína. A fé genuína trabalha dessa forma. A fé genuína faz você crer nesse Senhor. A fé genuína leva você à perseverança. A fé genuína leva você a perseverar até o fim, não desistir. Faz você crer nesse Cristo que pode operar qualquer coisa nesse sentido ao nosso favor. E a gente vê ela exercendo isso. E o mais interessante, irmãos? Às vezes nós pensamos que nós muitas vezes mistificamos a forma como Deus vai operar um milagre, uma cura na vida de alguém. Por exemplo, tem muita gente que, se não for tocado, acha que Deus não vai fazer nada. Porque elas acham que tem que sentir alguma coisa. Aí por isso quer que toque nela, põe a mão sobre ela, coloque. Eu não estou falando que isso é proibido, a Bíblia manda impor mãos. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes nós mistificamos as coisas. Nós achamos que se não botar a mão, se o pastor não fizer isso, aí tem outro problema. Você já elimina outras pessoas. Você acha que é só o pastor que quer fazer. Mas a Bíblia está falando, é todos aqueles que creem. Senão vão seguir todos que creem. Então, se eu e você somos cristãos e cremos, então qualquer pessoa pode operar isso no poder de Deus. Então não é só o líder, é qualquer pessoa. E não é especificamente no lugar, pode ser em qualquer lugar. Porque onde essa menina foi curada? Na casa dela. Jesus estava lá? Não, estava aqui com ela. Mas ele ordena, pelo poder da palavra dele: vá, minha filha, tua filha já está curada. É o poder da palavra de Jesus. Que se ele enviar uma palavra, obviamente aquilo vai acontecer, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Se ele falou, vai acontecer. É por isso que na criação, nós falamos que um dos verbos que Deus utiliza é o verbo bará. Ou seja, Deus é a única pessoa que pode criar coisas inexistentes. Aí ele vai criar a luz, ele fala: haja luz, e houve luz. Imediatamente. É o poder da sua palavra. E essa fé no Deus que nós servimos é assim. Se Deus quer operar qualquer milagre, não precisa ser só aqui. Ele não precisa estar presente, basta uma palavra dele. E onde quer que a pessoa esteja, não importa se está aqui, se está no Peru, se está no Brasil, se está na Bolívia, não interessa. É o poder dele, da sua palavra que é viva e eficaz. É o poder da palavra dele que ele vela para cumpri-la. É isso, irmãos, que leva ao resultado. E nós precisamos crer. Por isso que nós podemos orar, irmãos, daqui, por pessoas que nem estão aqui no Japão, e você depois vê notícias que Deus operou um milagre na vida daquela pessoa. Deus restaurou, Deus curou, Deus libertou, Deus transformou, Deus alcançou. Deus faz isso, né? Então essa fé genuína leva a pessoa a vivenciar essas verdades, a praticar isso, a crer
nas verdades de Deus, a perseverar, ela mostra. E o resultado final disso é o versículo 30, quando fala: voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. O demônio tinha que submeter ao Senhor. Jesus falou: vai, a tua filha já está curada. Então, naquela mesma hora, aquele demônio teve que sair daquela menina, que ela ficou sã. Esse é o resultado da fé. É isso que ele fala, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu creio, pela base, pelo alicerce da tua palavra, Senhor, que está falando, que isso vai acontecer. É por isso que a própria palavra de Deus é uma esperança viva. E nós sempre falamos, né, que a esperança do mundo, ela é diferente da esperança bíblica. A esperança do mundo é uma mera possibilidade de algo que pode vir a acontecer. Mera possibilidade. Pode ser, por exemplo, eu posso chegar e falar assim: amanhã, se não chover, eu vou para a praia. Se está condicionado, pode ser que isso aconteça ou não. Mas a esperança em Deus não é assim não, irmãos. Esperança em Deus é fato concreto. Se Deus falou, vai acontecer. Acontece. Porque ele é fato concreto. Ela não se limita, né, por meio das coisas que acontecem. Basta apenas nós tomarmos posse das verdades de Deus. E com certeza, tudo aquilo que está alicerçado da verdade dele vai se concretizar. Essa é a ação da fé. É o que nós precisamos exercer na nossa caminhada como cristão. E que Deus, irmãos, nos ajude a viver essas verdades. Que Deus nos ajude a realmente a demonstrar tudo isso que essa mulher está aqui falando. Uma fé bem firmada, racional, que não é cega, que é estruturada e baseada na verdade de Deus. Que Deus nos ajude a ter discernimento dos problemas, né? Se é de esfera física, se é de esfera espiritual. Que nós possamos sempre nos achegar àquele que de fato pode fazer algo ao nosso favor, que é o próprio Cristo. Que nós possamos aproveitar esses momentos que nós passamos de lutas, de sofrimento e convertê-las em oportunidades de adorarmos aquele que realmente age, que pensa, que ama, que quer o melhor para as nossas vidas, que a gente possa cultivar isso. Ser perseverante, independente do sofrimento, das lutas que nós passamos, exercer, né, e ter essa fé genuína na nossa praticidade de vida, e aí, como resultado, teremos as bênçãos de viver uma fé assim. E que Deus nos ajude, como igreja, a realmente a vivenciarmos tudo isso, e que você guarde todas essas verdades no seu coração e coloque em prática elas no seu dia a dia. Amém? Feche os teus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nesse momento fazer essa oração e sabemos que o Senhor conhece o coração de cada um que aqui está. O Senhor sabe daquilo que nós passamos, o Senhor sabe as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Eu não sei em que área cada um aqui necessita e precisa da atuação, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor é aquele que pode fazer algo ao nosso favor, mesmo que aos olhos humanos seja algo impossível, aos teus olhos nada se torna impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível. Aonde nós não podemos, nós cremos que o Senhor pode. E é por isso que nós nos achegamos ao Senhor. Eu não sei se é por problema de enfermidades, se é lutas no lar, no relacionamento conjugal, com os filhos, nos trabalhos, nas relações interpessoais. Eu não sei qual é a esfera do problema, mas eu sei que o Senhor é aquele que pode nos ajudar e resolver esses problemas. Por isso nós queremos colocar diante do Senhor a tua igreja e pedimos a Ti que nas áreas nos quais cada um de nós necessitamos e precisamos, que o Senhor possa intervir, o Senhor possa agir e que nós possamos exercer essa fé alicerçada nas Tuas verdades e cremos nela,
porque ela é uma fé, Pai, que age dessa maneira. Por isso que o Senhor opere, Senhor, que o Senhor ministre, e que nós possamos, como igreja, ouvir testemunhos acerca daquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará em favor da tua igreja. Por isso eu te louvo, Senhor, te agradeço e peço para que o Senhor continue a trabalhar e a ministrar todas essas verdades no nosso coração, para a honra e glória do teu santo nome, que eu clamo e peço a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos, e que nós possamos guardar o nosso coração nessas verdades.